No ar, Papo de Rádio. Aqui você conhece um pouco mais sobre os grandes nomes que fazem parte da história do rádio. Papo de Rádio. Papo de Rádio. Sim! Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Já estamos aqui com mais uma edição do nosso Papo de Rádio. Eu sou Kleber Salles. É coisa boa, né? Já estamos por aqui trazendo mais um super convidado aqui, um convidado de garbo e elegância hoje aqui no nosso Papo de Rádio, né? Enquanto o nosso convidado vai se preparando aqui para falar aqui nos nossos microfones, eu vou fazendo os convites aí, né, para você que ouve a nossa programação, que acompanha o nosso Papo de Rádio aí nas web rádios espalhadas aí por todo o Brasil, né? E também quem é ouvinte aí do meu programa de rádio, segunda a sexta-feira na Super Rádio 90, né? Grande abraço aí para todos os nossos ouvintes, toda a galera aqui que acompanha nosso Papo de Rádio, e você que está no YouTube também, né? Ouvindo a qualquer momento aí as nossas entrevistas. Já passaram grandes nomes aqui no nosso Papo de Rádio. E você, para acompanhar todas as entrevistas aí, assina aí o nosso canal, dá aí o seu joinha, o seu like, né? Participa também através do YouTube, Rede KS, viu? É o nosso canal, Rede KS, para você acompanhar aí sempre quando um vídeo novo for lançado, for postado no nosso YouTube. E agora vamos com ele aqui no nosso Papo de Rádio, mais um super convidado que eu tenho a felicidade de estar trazendo aqui no nosso Papo de Rádio. Já passaram por aqui, né? O Papo de Rádio já abriu, né? O primeiro entrevistado foi o João Ferreira. Vou falar aqui dos famosos, dos conhecidos aqui, que são, né? Como eu disse para o nosso convidado aqui, medalhões do rádio, né? O João Ferreira, o Cacá Siqueira já falou com a gente aqui, o Carlos Roberto Bentivi, né? Olha eu errando o nome dele. Carlos Roberto Bentivi, o Geraldo Magela, meu colega de visão, né? O Ceguinho, lá de Belo Horizonte. Quem mais de famoso teve aqui? Laércio Maciel também passou por aqui. E agora hoje eu tenho a felicidade de conversar com ele, que durante muitos anos trabalhou no Sistema Globo de Rádio, né? Um dos grandes repórteres, grandes comunicadores, né? E já apresentou aí programas também de rádio. Continua apresentando programas de rádio, podcasts e tudo mais, né? Com vocês aqui no Papo de Rádio, senhoras e senhores, Carlos Malho, grande Carlos Malho. Tudo bem, Carlos? Prazer, satisfação ter você aqui no nosso Papo de Rádio, viu, meu querido? Ô, Kleber Salles, muito obrigado pelo convite, um prazer participar com você, parabenizar você pelo que você faz pelo rádio. Legal, rapaz. Continua mais vivo do que nunca, né, Kleber? Ah, com certeza, né? O rádio tá aí se reinventando cada vez mais, né? Infelizmente, né, Malho, tem algumas coisas que acabam acontecendo, né? De emissoras que vão... até o caso lá da Rádio Globo, né? Vão encerrando as atividades, né? Que encerraram, né, as atividades aí da Rádio Globo em São Paulo, mas a gente vai se reinventando cada vez mais, vai tocando barco como pode, né? E esse Papo de Rádio nosso aqui justamente é para a gente prestar uma homenagem aí a grandes comunicadores como você, né? A trazer aí um pouco da história, dos bastidores, porque tem muita gente que gosta de saber os bastidores, né? E a gente traz isso para a internet e para o rádio também, né, rapaz? E tem o João Ferreira me falou que você tem muita história boa para contar, viu, Malho? As histórias acabam surgindo, né? No dia a dia, no trabalho que nós temos na rádio. Você citou a Rádio Globo. A Rádio Globo, eu fiquei lá durante 24 anos, né? É uma vida. Legal. Então, o que aconteceu com ela é que, lamentavelmente, colocaram pessoas erradas em lugares errados. E no momento em que o rádio está cada vez mais atravessando as fronteiras, falando com o mundo, a Rádio Globo, lamentavelmente, fechou suas portas aqui na cidade de São Paulo. Mas a gente vai tocando o rádio, como você mesmo está dando cada vez mais vida a ele aí, com os seus projetos, com os seus programas. A gente fica muito feliz com isso. Maravilha. Mas foram muitos anos que, eu vou te falar, viu, com sinceridade, Kleber,
Eu me orgulho muito de ter passado pela Rádio Globo, de ter participado do início, né, como fundador mesmo, da Rádio CBN, que até hoje está em atividade, que é a rádio que toca notícia, porque era tudo no mesmo prédio. Você foi então, co-fundador da CBN, né? Porque ficávamos todos ali no mesmo prédio, né, na Rua das Palmeiras, aqui em São Paulo. E, na verdade, eu pertencia ao departamento de jornalismo da Rádio CBN. Sim. De 1990 até o ano 2000, eu entrava na Rádio Globo com reportagens. E a partir do ano 2000, como eu tinha uma linguagem mais popular, eles me convidaram para fazer parte da Rádio Globo como comunicador, como repórter ainda, mas também apresentando programas. Aí eu fui para a área de esportes, trabalhei com o Osmar Santos, esse ícone. É um ícone, né, que mesmo, a gente é muito feliz de ter o trabalhado. Pai da matéria. Com o Oscar Ulisses, pai da matéria. Trabalhei com o padre Marcelo Rossi. E na Rádio Globo, eu tive a oportunidade de participar dos programas de maior audiência do rádio do Brasil. Sim. Padre Marcelo Rossi, para você ter uma ideia, com o nosso Momento de Fé, que muita gente ouvia aí em Pouso Alegre, ouvia em toda a região de Minas Gerais, chegou a dar 10 pontos no Ibope, um número que eu nunca havia visto. No Rio de Janeiro, marcou 10 pontos de Ibope. Você sabe que o rádio, 4, 5 pontos já é um fenômeno. Né? Mas marcou 10 pontos. Então foi realmente um marco na história do rádio. Milhões. E também no show do Antônio Carlos, né, das 6 às 9 da manhã, em rede, que também ia para BH. Era o Carlos Antônio que ficava aí, né, em Belo Horizonte, para toda Minas Gerais. E foram momentos marcantes na carreira que a gente não esquece jamais, né, Kleber? Com certeza. Eu lembro do Antônio Carlos te chamando, né? Malho, Carlos Malho, o bonde da notícia. Marcou, né, rapaz? Marcou muito. O bonde da notícia. E a vinheta era a vinheta do 007, né? Então ele falava assim, eu tocava a vinheta do 007, e aí ele entrava, né? Seu nome é Malho, Carlos Malho, o bonde da notícia. E era uma figura de linguagem, né? Porque era o bonde, né, do James Bond, por isso ele falava, seu nome é Malho, Carlos Malho, porque o James Bond falava Bond, James Bond, né? E aí ele, seu nome é Malho, Carlos Malho, o bonde da notícia. Muito legal. E era uma figura de linguagem, bolado, porque né? Porque como eu falava a linguagem mais popular, ele me batizou como o bom de dar notícia. Então eu dava notícia numa linguagem bacana e ficava o bonde também, né? Então ficou uma figura de linguagem bacana aqui. Olha aqui que eu achei. Sucesso, né? Por isso que é legal essa gravação que nós estamos fazendo aqui, já com as trilhas e tal. Enquanto você falava, fui aqui. Eu não sou o Toninho Bondade, não estou longe de ser o Toninho Bondade, mas achei aqui, rapaz, olha que legal aqui, ó. O 007 aqui. Isso, é a trilha, essa mesmo. Legal, aí ó, o bonde da notícia junto com a gente aqui, o bonde dar notícia. Eita, Carlos Malho. Isso. Ô Carlos, como é que tudo começou, Carlos? Conta pra gente aí, como que você é natural de São Paulo mesmo? Qual que é a sua terra natal? Você já começou a gostar de rádio? Como que você entrou pro rádio? Olha, eu sou de São Paulo mesmo e o meu amor pelo rádio começou, na verdade, ouvindo rádio, né? Ouvindo grandes comunicadores. A minha mãe sempre colocava o rádio de manhã e meu pai, e a gente ficava ouvindo as notícias, ficava ouvindo os programas com os grandes comunicadores, na época o Zé Bétio, né? Manhê, joga água nele. O Zé Bétio, acorda, né? Acorda. E isso aí foi me cativando. O rádio, para mim, sempre foi... E o futebol, né? Ouvir o futebol pelo rádio, né? Os grandes narradores, né? Na época, o Haroldo Fernandes, da Rádio Tupi, que era um narrador extraordinário. Consegui escutar ainda um pouquinho o Pedro Luiz, né? Sim. Em final de carreira. Então, grandes narradores da época. E acompanhei uma etapa em que as narrações foram mudando. A chegada do Osmar Santos, em 1977, por exemplo, né, quando ele chegou na Rádio Globo, eu ouvia demais o Osmar Santos. Eu estava ainda em 77 engatinhando. E foi aí que eu comecei, porque eu fui para Guarulhos, na Rádio Boa Nova de Guarulhos, que é um município aqui da região metropolitana, e fui também para Difusor Oeste, lá em Osasco, que também é outro município da região metropolitana. E lá eu tive a oportunidade de narrar futebol.
Então as histórias começam aí, porque você sabe que as rádios menores, elas têm problemas. Então havia, por exemplo, domingos que ia jogar, por exemplo, Montenegro, que era de Osasco, e disputava a segunda divisão contra um time lá de São José dos Campos. As duas rádios de São José dos Campos falavam, mas a nossa rádio não falava. Dava problema. Olha. Então aconteceu isso algumas vezes, né? Lá a gente sabe que os problemas ocorrem. Era problema de linha, na época era a Telesp que instalava as linhas. Então, aquele improviso que eu acho que é genial do rádio, né? Sim. Não é porque a rádio não falava que a gente não ficava sem transmitir. Então tinha aquelas viaturas de frequência modulada com aquela antena, que tem a Motorola. Eu ia para dentro do campo e narrava de trás do gol, apertando o botãozinho e falando na unidade móvel, pela unidade móvel da rádio, transmitindo para a central, e a gente narrava. Olha só. Então, não deixava de ir para o ar. É aquela história do compromisso que a gente tem com o ouvinte, né? Com Mas certeza. muito, muito legal. Isso aconteceu realmente, de fato, embora a Difusora Oeste tenha sido uma grande rádio também na minha vida. A Difusora também trabalhou muitos anos nessa questão do futebol, ampliando o departamento de esportes e também trazendo equipamentos modernos para que a gente pudesse trabalhar e pudesse transmitir com o melhor som, né? Então são as histórias que começaram até a chegada na Rádio Globo, em 1990, quando eu fui para lá para ser repórter. Por isso que eu parei de narrar, porque eu fui para lá para ser repórter, né? Aí você começou a ser repórter primeiro na Rádio Globo, né? Porque a CBN inaugurou em 91, né? Na época era Excelsior ainda, né? Quando eu cheguei lá era a Rádio Excelsior, que era o departamento de jornalismo, e Rádio Globo. E aí eu comecei a fazer parte do departamento de jornalismo da Rádio Excelsior e também prestando serviço para a Rádio Globo, que era no mesmo prédio. Sim. Então você falava na Excelsior e depois falava na Rádio Globo. Então toda notícia que você ia dar, você dava nas duas rádios, na verdade. Entrava em uma, depois entrava na outra, e sempre foi assim, até a chegada da CBN, como você disse, né? Que aí foi a partir de 1991, né? Legal, muito bom. Tem um amigo nosso aqui que a gente tem um grupo lá que se chama Loucos por Rádio. Um abraço pro pessoal lá do grupo Loucos por Rádio, que mora lá, um amigo nosso que mora na Bahia, o Wagner, me falou bastante de você. Lembra quando você fazia, né, já apresentou o Globo no Ar várias vezes? Ele ouvia a Globo do Rio e você mandava notícias de São Paulo pro Rio também, né? Fazia isso. Isso na época, nos anos 90, sem internet, ainda ouvindo lá, né, pelo rádio mesmo, pelo Ondas Curtas, pelo AM, né? Com certeza. E grandes momentos, né? Grandes momentos, e o mais marcante foi o Globo no Ar das 6 da manhã. Porque a gente fazia o Globo no Ar e depois começava o show do Antônio Carlos. Sim. Então o Globo no Ar tinha 5 minutos. E a edição mais marcante que eu fiz foi quando morreu o Dr. Roberto Marinho, né? Isso que eu ia te perguntar mesmo. Qual foi a notícia mais assim impactante, mais marcante? Foi a morte do Roberto Marinho, né? Além de tantas outras, né? A morte do Dr. Roberto foi impactante pelo seguinte, porque a gente estava falando da própria história da Rádio Globo, né? Que estava indo embora, né? Então, e todo o texto do Globo no Ar, inclusive o texto final que encerrava o Globo no Ar dessa edição, ele foi um texto mandado pelas organizações Globo, que foi lido à noite no Jornal Nacional. Sim, aquele que William Bonner... O mesmo texto. Tentou, Isso, todo mundo que o William Bonner chegou a chorar. Chegou a chorar e... Exatamente, foi o texto de encerramento. Então eu li aquilo 6 horas da manhã. Rapaz. E aquilo foi repetido no Globo no Ar, sim, né, que na época começava às 8 da noite, né, o Globo no Ar. E quando eu vi que era realmente o mesmo texto, cheguei a ficar emocionado, porque realmente foi marcante. Além de tantas outras notícias, né, lamentavelmente tragédias, notícias boas também, né, enfim, foi realmente uma experiência muito importante. E o seu redator-chefe também, que normalmente encerrava a programação do jornalismo da Rádio Globo, começava à meia-noite, e eu tive a oportunidade de fazer algumas vezes, mas substituindo os locutores que eram os titulares, né? Às vezes nas férias deles, quando eles não podiam fazer, eu ia lá e fazia também. Sim. Porque na época eu era repórter, mas
o pessoal achava que eu também lia bem as notícias, tanto que depois eu fui ser o bonde da notícia, né? O bonde da notícia. E aí acabou isso aí marcando muito a minha vida, sem dúvida, e minha carreira, né? Legal, hein? Muito bom. Aí estamos conversando com o Carlos Malho hoje, aqui no nosso Papo de Rádio. Com certeza aí muitas histórias para contar, né? E Carlos, eu comentei no primeiro programa nosso aqui, que foi com o João Ferreira no ano passado, né? Aliás, um abraço pro João Ferreira, se estiver ouvindo a gente. Ele que falou, entrevista o Carlos Malho. Né? Grande parceiro de gigante, sempre, gigante, né? Grande comunicador. Ele é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores comunicadores com quem eu trabalhei. A minha referência no rádio é ele, rapaz. Ele é meu professor de rádio, ele ficou sabendo agora esses dias que ele é meu professor de rádio. Ficou sabendo esses dias. Ele tem uma facilidade muito grande de se comunicar, né? Uhum. E aquela linguagem mesmo, que precisa ser. Como é a sua linguagem? Você também, você nasceu para fazer rádio. Então, essa linguagem de conversar, de bater papo. Então, o João realmente é imbatível. E a gente trabalhou junto há muito tempo na própria Rádio Globo. Trabalhamos juntos ainda hoje, fazendo televisão aqui pela TV Gazeta, né? Você está também na Ultra Farma, né? Isso. Legal, hein? Na Ultra Farma. Uhum. Eu faço 2 programas diários, à noite ele faz 2. Eu faço 2, ele faz 2. Uhum. Então, durante toda a semana, a gente preenche o espaço pela TV Gazeta, Legal. Aqui em São Paulo. Programa de 1 hora, onde a gente entrevista as pessoas, né? Uhum. E o rádio me levou também, a Rádio Globo, a Rádio CBN, me levou para televisão. Então foi quando eu fiz o Aqui Agora, em 95, pelo SBT. É mesmo, isso que eu ia te perguntar. Eu esqueci de anotar aqui, esse amigo nosso, Wagner, aqui, me falou mesmo do Aqui Agora, o pessoal lá estava me comentando. Essa fase eu não cheguei a pegar não, mas você fez o Aqui Agora também, né? Então, Kleber, e o Aqui Agora nasceu, na verdade, de uma reportagem, né? Eu fui escalado para fazer uma reportagem de um furacão, o Furacão Luiz, em 1995. Uhum. O Furacão Luiz, em 1996, para ser mais preciso, esse furacão estava atingindo ali o Caribe, a ilha de San Martin, metade holandesa, metade francesa. Sim. E eu fui a única rádio que foi num avião que saiu daqui, de São Paulo, do aeroporto de Cumbica, para buscar os brasileiros que lá estavam. Então, a única rádio foi a Rádio Globo e a Rádio CBN. Olha e isso. O resto era tudo televisão. TV Globo, na época Rede Manchete, SBT, todas as televisões. E a gente acabou indo para lá, e eu no avião estava com o celular ainda, que estava chegando no Brasil, ainda era aquele celular grandão, e eu fiz uma entrada do avião, antes do avião decolar. Sim. E a Célia Serafim, que era a repórter do Aqui Agora, falou assim, poxa, mas você não lê? Eu falei, não leio, né? Aí expliquei para ela, falei, eu comecei narrando futebol e fazendo esporte, então a gente tem muito improviso. Ela falou, mas você precisa trabalhar no Aqui Agora, nós estamos precisando de gente assim, gente que improvisa. Então, veja, acabou nascendo esse convite dentro do avião. Olha, nós fomos para lá, chegamos lá, os brasileiros estavam lá, todos salvos, mas o furacão destruiu toda a ilha, eu nunca vi na minha vida a destruição, aqueles iates, barcos todos virados de ponta cabeça, foi um negócio assim, na ilha morreu muita gente, lamentavelmente, mas nós chegamos lá, o avião pousou, os brasileiros estavam lá no local, já estavam esperando, voltaram, subiram no avião e saíram de lá. E eu peguei meu gravador e comecei a gravar com as crianças, com todo mundo que estava ali. E um depoimento que eu tirei de um menininho na época, eu sinceramente não me recordo o nome, mas ele disse o seguinte, olha, eu não quero mais sair do Brasil, porque o Brasil não tem esse negócio. Olha só, rapaz. E isso acabou sendo uma declaração que todas as televisões depois, que ouviram eu fazendo, e eu toco para os repórteres, falei, olha, para a própria Célia Serafim, que estava lá, né? Por o Valmir Salaro, o Valmir Salaro estava pela TV Globo, estava começando na TV Globo. Falei, tem aquele menininho ali que ele falou isso, pô, que bacana, todo mundo foi lá e fez o menininho também, entrevistou o menininho pela televisão. E isso, quando cheguei lá,
na Ilha Margarita, que era a primeira onde tinha condições de falar, porque São Martin não tinha, para você ter uma ideia, torre de celular, nem existia mais, caiu tudo, derrubou tudo. Que coisa, hein? Então não tinha como se comunicar. Uhum. O próprio avião falou, nós só vamos pousar se tiver o céu limpo, porque se tiver pousar por instrumento não dá, porque o aeroporto está destruído. Que impressionante, né, rapaz? Então veja, então foi realmente tensão. Chegamos a pegar um restinho do furacão assim que deu medo. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada. E quando chegou na Ilha Margarita, estavam com os parentes lá, não sabiam como eles estavam, porque não dava para se comunicar com eles. E da Isla Margarita, primeiro telefone do aeroporto, que o avião parou lá para fazer uma escala, eu entrei no ar pela Rádio CBN, pela Rádio Globo, e coloquei as falas no gravador, direto no bocal. Foi quando muitos familiares ficaram sabendo que os brasileiros estavam voltando sãos e salvos. Então muita gente ouviu esse furo de reportagem e depois chegou até a comentar comigo. Alguns parentes chegaram a comentar comigo que tinham escutado por mim a notícia que eles estavam bem. Que legal, hein? Que história impressionante, né, rapaz? O Carlos Malho... São histórias que vão marcando a carreira da gente, né? Exatamente. Viagens internacionais, aí, cobertura internacional feita aí, chamou até a atenção, né, da televisão aí, tanto é que você acabou indo parar no Aqui Agora, né? A escola do rádio, do improviso, né? Que legal. Você fez mais outras coberturas internacionais como essa também, ô Malho, que você lembra aí para contar para nós? Fiz. Eu fiz a Olimpíada lá, fiz a Olimpíada de Atlanta, 96, fiz toda a cobertura. Fiz outras reportagens também internacionais, acompanhando os presidentes da República, né? O presidente Fernando Henrique, quando foi eleito, viajando por todo o Mercosul, aqui pela América do Sul. Fiz também, além desse furacão, que foi um negócio muito sério, né? Eu fiz uma matéria também que a gente acabou indo para a Venezuela, né? Porque lá na Venezuela tinha um problema sério lá, e a gente acabou indo fazer também. Depois fui também no golpe de Estado do general Lino Oviedo, também nessa época, 95, 96, no Paraguai, onde foi decretado estado de sítio, e eu não podia sair do Paraguai. Fiquei preso lá, não podia sair de lá. Que coisa. E já era final do ano. Você não foi igual o Ronaldinho Gaúcho, não, né? Que você ficou... foi mais ou menos parecido. Quase, porque na verdade eu só não estava preso. Eu estava no hotel, mas não podia sair, não podia voltar para o Brasil. E o Lino Oviedo, na verdade, ele era o palácio lá do governo, com o presidente Osmos, que era o presidente na época, com ele e a família toda. Tanto que o presidente saiu de lá, do palácio, e foi para lugar incerto e não sabido. Como a gente sempre fala aqui, Lins, a gente brinca que tem a cidade de Lins, né? Então, Lins, a gente fala local incerto e não sabido. E o presidente com medo. E forças armadas na rua, tropas na rua, bomba de gás lacrimogêneo para tudo quanto era lado, tiros. Então, eu me vi realmente numa guerra. E tinha um colega da Rádio Guarani do Paraguai, que estava sempre comigo, e ele me orientava, porque ele estava acostumado com essas coberturas, para a gente não se machucar, não se ferir. Então foi realmente muito tenso. Sim. Até que no final, o general Lino Oviedo, depois de 12 dias lá, com nenhuma possibilidade de vir embora, aí o general Lino Oviedo acabou, não que ele tenha se rendido, mas ele preferiu ir para a reserva, porque ele já estava na época de ir para a reserva. As próprias Forças Armadas convenceram ele a ir para a reserva e se candidatar à presidência nas próximas outras eleições. Depois ele veio parar aqui no Brasil, né, que ele ficou aqui um tempão, que ele chegou a ser exilado e tudo. Então, foi tenso. E aí a gente pôde vir embora. Sim. Já estava pertinho do Natal, eu me lembro que, eu fiquei realmente com medo. Mas é aquela história, é o medo que você sente, mas ao mesmo tempo é o compromisso de você estar sempre em cima da notícia. Então não dava para você largar, por exemplo, uma manifestação sabendo que ia ter bomba de gás lacrimogêneo, sabendo que ia ter até tiro de repente,
Mas não dava para você ficar no hotel, você tinha que sair para rua, porque você tinha que mandar notícia para cá. E o gravador nessa hora, que é o nosso companheiro de rádio, você sabe muito bem disso, era a minha janela para o mundo ali, porque todos os sons possíveis e imaginários que a gente conseguia captar, a gente captava para mandar para cá as notícias, né? Sim, sim. Então foi tenso, mas graças a Deus deu certo. Maravilha, hein? Antigamente era o gravador, hoje é o celular, né? Hoje o celular já facilitou muito a comunicação, até o WhatsApp, esses aplicativos igual a gente está aqui conversando, né? Que com a qualidade muito boa de som, né? Facilitou bastante. Esse é o nosso amigo Carlos Malho, o bonde da notícia, e tá dando bastante notícias aqui pra gente, assim, comentando os fatos que foram notícias aí, né, visto ao vivo pelo Carlos Malho, né, ao longo aí da sua trajetória, né. E do jornalismo você depois passou para o entretenimento também, né, como você já comentou aí, já participou de outros programas aí da Rádio Globo, como apresentador mesmo, né? Como é que foi essa experiência? Até você já chegou a comentar que tem essa facilidade mesmo, né? De se comunicar de uma maneira mais popular e tudo, né? Como que foi essa experiência aí a mudança aí da reportagem para o entretenimento? Foi quando eu fui para a Rádio Globo, né? Mais especificamente a partir do ano 2000, eu fui para a Rádio Globo e lá fiquei. Então comecei a participar fazendo reportagens, inclusive no programa do Laércio Maciel, no Manhã da Globo, já conversou contigo aí. Sim. E fazendo como âncora, né, o show do Antônio Carlos, depois o programa do Padre Marcelo, e também no departamento de esportes à noite, fazendo o Agito Geral. Nessa época eu também fui para o SBT, que era o Sistema Brasileiro de Televisão, mas aí não mais no Aqui Agora. Isso já foi em 2001, fazendo o jornal do final de noite lá do SBT, que era apresentado pelo Hermano Henning, né? Ah, sim. E o Hermano Henning que apresentava esse jornal, e eu fazia esse jornal lá, e fazia no rádio. Sempre conciliando com a Rádio Globo, porque na Rádio Globo e Rádio CBN foram 24 anos ininterruptos, né? Eu não saí, eu continuei lá, conciliando com a TV. Foi muito legal, os programas de entretenimento, principalmente o Agito Geral que eu fazia à noite, que também era muito ouvido aí por Minas Gerais, recebíamos muitas cartas. Legal. Aí de Minas, do pessoal que acompanhava, porque era a resenha final do esporte. Começava normalmente 8 da noite, e até às 11h30 da noite, e aí tinha, né, a edição final do Globo Esportivo, que apresentado pelo Domingos Machado, que era o plantão esportivo, né? Legal demais, hein? E aí era bacana, porque a gente fazia aquela resenha de final de noite, quando não tinha jogo. Sempre quando não tinha futebol, tinha o Agito Geral, né? Legal, hein? Muito bom. Tinha um Agito Geral quando não tinha futebol, exatamente. Maravilha. E era muito legal, porque recebia a carta do Paraguai, da Argentina, do Uruguai. À noite, você sabe que o AM, na época, né? À noite ele não tinha fronteira também, ele ia embora, né? Ia para tudo quanto é país aí que a gente nem imaginava que estava sendo ouvido, né? O AM era o Rádiosnet de antigamente. Né? A gente ouvia a rádio do Brasil inteiro pelo AM. Era né? mesmo. Era mesmo. Eu sinto, rapaz, eu gostava, sempre na minha adolescência, eu gostava mais de FM e tudo mais. O único arrependimento meu é não ter ouvido rádio AM desde o começo. Comecei a ouvir rádio AM em 98, 99, quando eu ouvia o próprio João Ferreira com o Leão Lobo e a Margarete Rapuzzi, né? Na época lá do Tarde Legal, que você participava às vezes. Tarde Legal. Esse aí foi um marco, assim, na minha ouvidoria de rádio. Que foi aí com Margarete Rapuzzi, Margarete Rapuzzi é uma das grandes vozes femininas do rádio, né? Uma voz bonita. Margarete Por onde ela anda, hein, rapaz? Margarete tá fora do rádio hoje. Né? Tá morando em Jacareí, tá morando no interior de São Paulo. Fora do rádio, lamentavelmente, né? Com aquela voz maravilhosa. Uma voz bonita mesmo. Mas né? Ela chegou a trabalhar comigo no projeto de podcast que eu tenho, né?
Vamos falar sobre isso também. Já, daqui a pouquinho, já no final, você vai fazer a sua propaganda aí do seu podcast. Claro, com certeza. Grande Margarete Rapussi. Legal, né? Um abraço para ela. Vai que de repente ela está ouvindo aí essa entrevista no YouTube, né? Um abraço aí para Margarete Rapussi. Com certeza. Sou muito fã dela também, né? Histórias engraçadas, que é a parte que eu mais gosto aqui desse papo de rádio. Tem alguma história engraçada aí? Eu sei que deve ter várias, né? Algum mico que você pagou? Alguma história engraçada de colegas aí que você estava presente? Quais as histórias, a sua coletânea de histórias engraçadas pra gente aí? Olha, são muitas histórias, né? Durante tantos anos de trabalho e de coberturas também, jornalísticas. Mas a história, assim, que o pessoal sempre pede para eu contar, é quando eu estava em Atlanta, nos Estados Unidos, na Olimpíada em 96, e o meu inglês, você sabe, é aquele inglês de o inglês stop, só, sabe, beautiful, e vamos que vamos. É inglês macarrônico, é isso mesmo. E eu estava lá e o centro de imprensa onde a gente ficava lá, eu fiquei lá 40 dias. E eu estava com muita vontade de comer carne. Não tinha, não achava, não era que nem aqui no Brasil, né? Hoje já tem lá churrascarias e tudo mais. Na época ali em Atlanta, pelo menos, a gente procurou, mas não achou. Então é complicado. E um belo dia eu vejo um colega nosso, que estava lá no centro de imprensa, comendo um empanado, sabe? Tipo um pastel de carne. E eu falei, mas aonde você achou esse pastel? Ele falou, aqui em cima, no centro de imprensa, tem as moças que vendem esse pastel, que é tipo do empanado, né? Eu falei, então vou lá em cima. Opa, peguei, subi, ficava no próprio centro de imprensa, na parte da entrada, lá em cima. A gente ficava ali no subsolo, onde ficavam os estúdios de televisão, de rádio. Eu fui credenciado pela TV Globo, na verdade, porque não havia credenciamento de rádio. Então nós ficávamos no estúdio da TV Globo, que foi montado lá. Aí eu subi, fui lá na entrada, e realmente tinha lá uma grande vitrine com duas moças, todas vestidinhas, bonitinhas, aqueles vestidinhos, e eu olhei na vitrine, fileiras de empanadas, assim. Era um negócio imenso. E aí eu não sabia pedir, não lembrava como é que eu pedia pastel de carne, sinceramente não me lembrava. Até poderia falar meat, alguma coisa assim, que é carne, né, em inglês, mas na época eu não lembrava, não vinha aí. E elas ficaram me olhando, eu olhando para elas olhando para mim, e elas começaram a tentar sugerir algumas coisas. Então começavam a falar orange, se eu queria de laranja, eu no orange, no orange. Strawberry, morango, não, strawberry, não. Falaram lá uma infinidade de sabores, nomes de frutas, e eu não queria, eu queria danada da carne, né? Aí teve um momento que eu não tive dúvida, eu olhei para uma delas e simplesmente usei a palavra mágica. Fiz assim, mu. Aí ela olhou para mim e falou assim, mu. E colocou duas mãozinhas assim, como se fossem dois chifrinhos, sabe? Falou assim, mu. Aí eu falei assim, mumu, ok, mumu. Aí ela foi e pegou lá o empanado e me deu um empanado que era o mu, que era, teoricamente, era de carne. Eu mordi e era mesmo. Que bom. Aí era mesmo. Aí, Mumu, ok, Mumu, aí foi só risada, e elas rindo, eu rindo. E aí todo dia de manhã, quando eu passava porque tinha que passar ali, e eu não tinha reparado ainda, eu jamais imaginei que ali pudesse ter um empanado de carne, porque eu achava que era só fruta, essas coisas todas. E todo dia de manhã que eu passava por elas, chegando no centro de imprensa, isso foi no 20º dia que eu estava lá, mais ou menos. Eu fiquei ainda mais 20 dias lá e as encontrava, porque eu passava lá e, né, elas estavam lá. E elas me viam todo dia de manhã e ficavam, Mumu, ficou marcado lá, viu, Mumu. Virou um bom dia. O Mumu virou bom dia, sabe?
Então foi muito engraçado. Essa é uma das histórias, né? Sensacional. Teve outras histórias também que... Olha, o ouvinte, de repente, lembra e sempre... os ouvintes quiserem, de repente, ir para Atlanta, né? Fazer uma visita lá nos Estados Unidos, lá em Atlanta, né? Só chamar o Carlos Malho para ser o guia turístico lá para ir lá no lugar onde tem um empanado de carne. Será que tem? Deve ter alguém lá até hoje ainda, de certo, lembrando lá do Mumu. É só falar Mu que o pessoal sabe. Ai, essa história é boa, viu? Muito legal, né, rapaz? E geralmente eu pergunto pro pessoal aqui, né, Carlos? Geralmente eu pergunto uma história engraçada e peço para o nosso entrevistado contar uma história marcante. Até você já contou várias, né? Histórias marcantes, ou história que de repente te emocionou, né? No meio de comunicação, que foi assim um marco na sua carreira. Tem mais algumas histórias marcantes aí para a gente fechar aí o nosso bate-papo? O que mais te marcou no rádio, né? Que você lembra? Olha, foram muitas histórias, né? Eu tive a oportunidade de ficar muito pertinho do Papa João Paulo II, em Cuiabá, quando ele esteve aqui no Brasil. Fiquei muito pertinho dele. Na época, lamento, porque não tinha celular, não dava para fotografar, mas ele foi numa escola onde ia ser homenageado pelos índios, e isso lá em Cuiabá. E ele passou naquele portãozinho de escola, que tem aquele cimentadinho, e do lado tem aquelas terra, né? Terra mesmo batida de escola. E ele passou naquele corredorzinho assim, juntinho, pertinho da gente, assim, numa fila que foi montada ali de repórteres. Nós ficamos ali fazendo meio que um corredor para ele passar. E ele passou ali por nós, e eu vi ele muito de perto e achei assim um homem santo, porque ele tinha 7 túnicas. Eu consegui contar pela manga, né, da túnica, e nesse dia estava um calor de 40 graus, né? Então ele não suava, isso aí chamou minha atenção muito. Eu falei, poxa, mas não é possível. Eu estava que nem uma pipa, né, suado, enfim. A Lady Di também, aqui no Palácio dos Bandeirantes, a Lady Di, né, a princesa Diana, você também passou muito próximo da gente, mas não tinha celular. Não dava para tirar foto, cobrir. Grandes coberturas e, lamentavelmente, grandes tragédias, né? Que essas marcaram mesmo, a maioria das tragédias. A maior delas, aquele avião da TAM que caiu no finalzinho de outubro, aquele avião que ia para o Rio de Janeiro, decolou aquele Fokker 100, né, da TAM, né? Onde 99 pessoas morreram, né? Aquele de 96, né? Isso, caiu no Jabaquara, exatamente. Caiu ali um pouquinho depois decolou e já caiu, né? Da rua José Orsini de Castro, não me esqueço o nome da rua. Olha só. José Orsini de Castro, ali a poucos metros ali praticamente da cabeceira do aeroporto. E nós chegamos lá muito rápido. Ainda estava o charuto do avião na rua, parecia que tinha tido um cenário de guerra. Caramba, e os corpos estavam sendo retirados pelos bombeiros, todos. Então aquilo foi, eu fiquei lá desde a manhã, quando aconteceu, porque aconteceu logo de manhã, nós chegamos logo em seguida. Eu fiquei lá o dia inteiro, passei a madrugada inteira e fui embora só no outro dia à tarde. Então, para você ter uma ideia do fôlego dessa cobertura, e fazendo impressionante. Grandes histórias, né? Carlos Malho contando pra gente aí um pouco da sua trajetória, né? E quero agradecer muito, Carlos, pela sua presença aqui no nosso Papo de Rádio, viu? E eu quero que você conte pra gente o que você, né, já falou um pouco aí que você tá na TV Gazeta, né, com os programas lá da Ultra Farma, e tem feito podcast também, né? Fala um pouco do seu podcast aí pra nós. É verdade, eu fui convidado em 2011 para tocar o projeto da Web Rádio da Câmara Municipal de São Paulo. E eu trabalhava ainda na Rádio Globo, trabalhava na CBN, mas deu para conciliar, eu fui lá e a gente criou realmente uma web rádio. Até foi quando a Margarete Rapuzzi foi trabalhar comigo lá, né? E nós ficamos lá um bom tempo, mas lamentavelmente, como você sabe que o pessoal quer economizar de tudo quanto é jeito, então a gente acabou ficando só com uma central de podcast.
e acabou ficando só eu. A gente não transmite mais por streaming, a gente transmitia pela web rádio, mas agora tem o podcast. E o podcast agora está sendo importante, porque mesmo de casa eu faço todos os dias 3 boletins de prevenção ao coronavírus, né? Uhum. E a gente tem feito já desde março. Então tá realmente um trabalho muito legal. Estamos em um home office por enquanto, mas logo, se Deus quiser, a gente volta lá para os estúdios para tocar esse projeto, né? Ah, legal. Então é um podcast aí da Câmara Municipal aí de São Paulo, né? Isso. Exatamente, Tá maravilha. Olha, Carlos, obrigado, viu, mais uma vez aí pela sua entrevista aqui, por você ter cedido um pouquinho aí do seu tempo para falar comigo aqui, né? Tava até comentando antes da nossa gravação que é legal o pessoal aceitar o nosso convite, né? Que a maioria tá me conhecendo agora também, né? Eu que sou ouvinte aí de vocês já de longa data, né? A gente acompanha o trabalho e através aí de indicações quero agradecer aí ao João Ferreira, né? Que me indicou você aí e fez essa ponte pra gente ter esse papo de rádio aqui com Carlos Malho, o bonde da notícia. Brigadão, viu, Carlos, mais uma vez, viu? Eu que agradeço você, Kleber, parabéns pelo seu trabalho. Conte comigo sempre que você precisar. Estaremos aqui sempre para conversar com você, para bater esse papo no seu programa e em todos os seus projetos. Parabéns para você, eu repito, e tudo de bom, viu? Muita saúde. E logo a gente se encontra de novo. Grande abraço, tá bom? Grande abraço para você também. Passando essa pandemia aí, a gente vai ter a oportunidade de se conhecer pessoalmente aí também, né? Assim como já falei pro Cacá Siqueira, pro João, quero conhecer todo mundo, viu? Depois dessas gravações que a gente faz aqui do Papo de Rádio, para mim vai ser muito especial, viu, rapaz? Tomar um café junto com o Carlos Malho. Para nós. Muito obrigado. Tá aí, se Deus quiser, não vai faltar essa oportunidade não. Valeu, com certeza vai ser muito bom, né? Não vai faltar oportunidades, né? Obrigado mais uma vez então, Carlos Malho, pela sua participação aqui no nosso Papo de Rádio. Semana que vem a gente traz mais um super convidado que vai com certeza brilhantar o nosso Papo de Rádio, assim como o Carlos Malho fez hoje aqui, né? Trazendo aí histórias sensacionais de rádio pra gente aqui na nossa programação. Grande abraço para todo mundo e até a próxima! Papo de Rádio. Papo de Rádio.